muita alegria de novo aqui nos encontramos para levar a todos os telespectadores e telespectadoras mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Para nós sempre, claro, que é uma grande alegria entrar em contato com tantos telespectadores. E nós, há muito tempo atrás, nós estávamos fazendo uma reflexão, aliás, diversas reflexões, sobre a oração das orações, que é a Santa Missa. Por que oração das orações? Porque ali nós não rezamos somente uma pessoa, ou 3 ou 5 pessoas. Na Santa Missa, de modo geral, há muitas pessoas. E além disto está o ministro sagrado, alguém que estudou durante muitos anos, que sentiu a vocação para o sacerdócio e que foi ordenado presbítero. E em cada Santa Missa, também o Filho de Deus, Cristo Jesus, na hora da consagração, se faz presente para rezar conosco, oferecer-se à Trindade Santa conosco, pedir a proteção da Trindade de Deus Pai, de modo especial, em favor de todos e de cada um de nós. E todos nós sabemos que tanto maior será a nossa participação, ou seja, receberemos mais bênçãos, mais graças, mais favores corporais e espirituais, se nós tivermos mais fé. Em cada Santa Missa, então, dependerá da nossa fé, ou seja, quanto maior for a nossa fé, melhor será a nossa participação na Santa Missa. E você poderá perguntar, o que é mesmo, Padre Pedro, a fé? A fé, podemos dizer com palavras mais simples, é aceitarmos e crermos nas verdades, não sabidas, não reconhecidas pela ciência, mas sim por revelação de Deus nosso Pai, ou pela revelação, pela manifestação de Cristo Jesus. Então, recebemos, não porque simplesmente confirmadas pela ciência e o nosso raciocínio, e sim porque foram reveladas por Cristo e por Deus. Mesmo que nossa mente não consiga há certas verdades eternas que a nossa pequenina mente não consegue compreender essas verdades. Mas essas verdades não contradizem a ciência. Pelo contrário, trazem mais luz e vem complementar ainda mais a ciência. Diariamente nós temos que acreditar em muitas verdades, podemos dizer. Ou seja, diariamente nós devemos colocar fé em muita coisa que nós chamaríamos a fé natural. Assim, por exemplo, se você leva o seu automóvel ou a sua moto numa oficina, pedindo para arrumar isso, arrumar aquilo, quando você vai buscar o seu automóvel, o seu caminhão, o seu trator, ou a sua moto, você está tudo pronto? Está, maravilhosamente, e você paga, e você então entra no seu carro e começa a dirigir, e colocou fé naquele mecânico, que ele realmente consertou. Se você, por exemplo, toma um táxi
para ir a um local tal, você não vai perguntar ao taxista, até se seria falta de educação, vem cá, você está com o seu raciocínio bom, você não está embriagado, você não tem problema sério de coração, que possa daqui a pouco dar um infarto e vir um desastre. Você coloca fé no taxista ou no motorista de ônibus, mas nós sabemos de vez em quando há problemas também neste sentido. E quando você toma um avião, o que é que acontece? Você coloca fé no piloto e no copiloto, mas já eu soube há muitos anos atrás que um piloto, e não era o copiloto, foi lá, não sei que país, tal, não sei se foi no Brasil, mas perceberam que o piloto estava um pouco andando, tal. E quando ele veio subindo no avião, ele tropeçou. E aí então, as moças ir a bordo, as comissárias de bordo, perceberam que quando ele entrou na cabine, ele não estava bem. Aí simplesmente comunicaram e vieram constatar e viram que ele estava bastante embriagado. E ele tinha vindo de um almoço do aniversário. Então você veja que perigo. São coisas que pode acontecer exatamente. Você, por exemplo, vai num casamento ou numa festividade, no encontro de família. Na hora do almoço, quem de vocês já fez como Imperador Nero? Imperador Nero é sabido, imperador lá de Roma, lá nos primeiros séculos, ele não fazia nenhuma refeição sem antes um ou dois secretários dele experimentarem a comida, se alimentarem, para só depois de 20, 25 minutos, ali ele fazia a refeição. Porque ele era um homem péssimo, um homem mau. Então sempre andava desconfiado que alguém pudesse colocar algo menos bom na comida. E vê? Então nós chamamos isso de fé natural. Você, quando recebe uma nota de 100, que hoje em dia a gente sabe, a crise é muito grande, nota de 50, 20, de 100 já aparece poucas vezes. Você já percebeu que quando o moço lá, ou a moça do caixa do banco, quando recebe a nota de 50 e de 100, olha, eles conhecem, eu não sei distinguir, mas eles conhecem num relance, para ver se não é nota falsa. Pode ser. Então, a fé natural que nós sabemos, ao passo que nós aceitamos como verdadeira aquela verdade, porque quem revelou foi o próprio Deus e Jesus Cristo. E eles jamais nos enganaram ou quiseram nos enganar. E, então, seguindo esta verdade revelada por Deus ou Jesus Cristo, nós estaremos sempre no caminho certo. E a fé, podemos dizer, é a base da religião. A religião católica é fundamentada, sem dúvida nenhuma, na fé. E a religião sem fé verdadeira é uma grande mentira. E quantas religiões por ali que infelizmente tapeiam muito os seus fiéis, vocês sabem, né? E então hoje a nossa profissão de fé, nós vamos então dialogar um pouco sobre a profissão de fé que é o creio. O creio, exatamente, nós temos o símbolo dos apóstolos,
que é duas profissões de fé. O creio em Deus Pai e depois também o outro, creio niceno constantinopolitano, especialmente que foi exatamente o creio em 325, que exatamente porque o Ario, um filósofo, um teólogo, em 325, ele começou a espalhar que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, negando a divindade de Jesus Cristo. E então, no ano 325, os bispos da época se reuniram para estudar e para definir realmente, e então creio também em Jesus Cristo, o Filho de Deus, está bem claro. E também, mais tarde ainda, também um outro macedônio, também no ano 381, começou a espalhar e negar a divindade da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo. Então, novamente, bispos se reuniram para estudar e para comprovar e para definir ali, simplesmente num sínodo e num concílio, assim como houve do ano 360, aliás, de 1962 até 1965, em 3 etapas, o Concílio Vaticano II, onde foram definidas muitas verdades, especialmente tratando sobre a pastoral. E no creio, então, ele trabalha memória. 12 então, artigos de fé, e estão sintetizadas ali no creio as verdades fundamentais da Igreja Católica. Se você, por exemplo, reza com atenção o creio, você vai ver que ali estão as verdades fundamentais da Igreja Católica. E Jesus, nós, em São Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus diz: tudo é possível para aquela pessoa que tem fé. Aliás, se você olhar a Bíblia Sagrada, os milagres que Jesus fez, de modo geral, Cristo Jesus pede a fé. Se tiveres fé, tu serás curado. E quantas pessoas hoje em dia recebem verdadeiras graças, verdadeiras curas corporais ou espirituais. Por quê? Porque tem fé. Tem fé em Cristo Jesus. E São João afirma: esta é a arma invicta, ou seja, invencível, que venceu o mundo, a nossa fé. Lemos na primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 4. A nossa fé invencível. Então, sempre Cristo Jesus pede a fé. E na prática, no dia a dia, a pessoa tem que ter fé. E quando a pessoa tem fé, vive com mais serenidade, com mais tranquilidade, com mais segurança, sem dúvida nenhuma, não vive tanto angustiada. Quando a pessoa, Santo Agostinho, por exemplo, ele mesmo afirma, enquanto que eu não tinha fé em Cristo, enquanto que eu não seguia a doutrina de Cristo, eu vivia sempre vazio, sempre angustiado. Ele foi batizado com 33 anos, depois de ser catequizado por Santo Ambrósio, que era o bispo de Milão, que apresentou para ele as verdades fundamentais, e aí então
ele foi batizado, porque nenhuma pessoa adulta pode ser batizada se a pessoa, por exemplo, não aceitar as verdades fundamentais da religião católica. Então, se não crer, por exemplo, na Trindade Santa, nas verdades fundamentais, na Eucaristia, a necessidade do batismo para a salvação, então não poderá ser batizada. E o que é que disse, então, Santo Agostinho, que foi batizado lá com 33 anos e que faleceu no ano 367, ele disse: inquieto, intranquilo, angustiado, inseguro, aflito, vazio, estava o meu coração enquanto eu não te procurei, enquanto eu não te busquei, enquanto eu não aceitei a ti, Cristo Jesus, né? Então, Cristo Jesus é a base, é o fundamento de nossa fé. E eu creio, então, é uma declaração, uma profissão solene e pública da nossa crença, daquilo que nós acreditamos. Acreditamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo e tudo aquilo que Deus nos ensinou. Há duas fórmulas, podemos dizer, da profissão da fé. Uma que é o símbolo dos apóstolos, um pouco menor, que vem desde lá dos apóstolos, e a outra profissão de fé, que essa dos apóstolos é mais ou menos do ano 50, e depois a outra profissão de fé é do símbolo niceno-constantinopolitano, ou seja, do concílio de Niceia, do ano 325, e de Constantinopla, de 385. Aliás, no folheto da Santa Missa, de vez em quando, durante a Santa Missa, tem lá onde se reza o creio niceno-constantinopolitano. Você já deve ter visto isso aí. E então nós vamos agora, por exemplo, aliás, se você abrir, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 4, o que nos diz? O próprio Cristo Jesus, veja bem, está bem claro aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 4, onde nós lemos: sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, a um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Então veja, o próprio Cristo Jesus afirmando um só Deus, uma só fé, um só batismo. E esta fé que nós cristãos, especialmente católicos, nós então professamos. E nós vamos agora passar um pouco a profissão de fé. Mas antes disto, rezemos em honra do Divino Espírito Santo, agradecendo também ao Divino Espírito Santo todas as graças, todas as bênçãos, quantas missas eu sempre celebrei, e rezando para que o Espírito Santo iluminasse os adolescentes e jovens que realmente estudaram para o Enem. E também já rezamos, vamos continuar rezando, para que aquelas que irão fazer o vestibular, ou qualquer concurso,
E também agora nos provões final do ano, que o Espírito Santo realmente ilumina essas pessoas. E também, sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo iluminou e atuou neste encerramento do ano laical, o ano do leigo, dos leigos, das leigas, que foi realizado agora no domingo, ontem, aqui no Cear, na entrada de Governo Celso Ramos, especialmente Cear é o Centro de Evangelização Angelino Rosa, com centenas de pessoas, e o encerramento às 3 da tarde, com a Santa Missa, com o arcebispo Dom Wilson Tadeu Yen, e com muitos presbíteros e diáconos, e centenas de lideranças que apresentaram especialmente trabalhos mais diversos que são realizados nas paróquias. Um trabalho assim, a fé sem obras é morta. Trabalhos de promoção humana, os diversos cursos, diversos trabalhos para promover as pessoas. E então nós podemos rezar: ó Espírito Santo, alma de minha alma, eu vos adoro, esclarecei-me, guiai-me, fortificai-me, consolai-me, ensinai-me o que devo fazer. Dai-me vossas luzes. Prometo fazer tudo o que desejais de mim e aceitar sempre as vossas luzes, a vossa vontade. Ensinai-me a vos conhecer sempre melhor e conhecer a vossa vontade. Nós devemos sempre ter uma grande devoção ao Divino Espírito Santo. Eu sempre, aliás, já como estudante, sempre procurava rezar ao Divino Espírito Santo. E continuo rezando diariamente. E quanto o Espírito Santo já não me iluminou na minha vida, e por certo continuará a me iluminar. E eu tenho sempre aconselhado os jovens e adolescentes: Padre Pedro, reze para que eu possa sair bem no vestibular, para que eu pudesse me sair bem também no Enem. E eu sempre disse: procure você também rezar ao Divino Espírito Santo. E quantas pessoas já em anos e anos, alunos meus, durante 37 anos como mestre que eu fui, sempre procurava orientar. E quantos me disseram: Padre Pedro, depois que eu comecei a rezar, a invocar o Espírito Santo, mesmo as matérias mais difíceis, para mim se tornaram bastante fáceis. É verdade que eu também procurava estudar um pouco mais, seja química, seja matemática, seja cálculo diferencial, seja física. E às vezes tem pessoas que têm também problema com a língua nacional, claro, com o português. Eu fui professor também de língua nacional. E muitos não têm assim a possibilidade de entender a concordância. Quantas vezes a gente nota palestras, pessoas formadas na universidade, até com doutorado, daqui a pouco estão dizendo vós e tal, daqui a pouco tu, daqui a pouco você. Não, tem que ter uma concordância. Se você, por exemplo, numa correspondência, numa carta, por exemplo, nas redações agora do Enem, que tem uma nota bastante acentuada, ou também no vestibular, se você, por exemplo, começa a redação com vós, segunda pessoa do plural, deve continuar sempre, e não daqui a pouco, ei, você, ou tu. Quanta gente que faz este erro, né? Bem, mas vamos, agora eu vou aqui lendo devagarzinho, explicando um pouco a profissão de fé, especialmente seguindo o creio do
Concílio de Niceia e de Constantinopla, onde nós rezamos, creia em um só Deus. Não existe 3 ou 4 deuses. Um só, nós ouvimos aqui Efésios capítulo 4, versículo 4. Um só Deus, um só batismo, um só Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ou seja, de tudo o que existe. Procure você ler um pouco sobre astronomia. Eu tive a graça de ter um grande cientista, um grande professor, que foi meu professor também de astronomia. Então, que maravilha, esses bilhões de constelações, de astros, de estrelas, num movimento constante dentro de leis eternas que Deus ali colocou. São mais de 200 bilhões, não 1000, não milhões, 200 bilhões de constelações, de cometas, de planetas, num movimento constante. A Terra, em comparação de um planeta desse, é um grãozinho de feijão. Aliás, quando os astronautas foram para a Lua, meu Deus, tiraram fotografia lá da Terra de 150 mil quilômetros de distância. Deu o quê? A Terra, o tamanho de uma laranja. Então, Criador do céu e da terra, de todas estas maravilhas que existem na terra, no mar, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Quantas coisas que nós não atingimos com a nossa vista, a olho nu. Creia em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho único, unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado. Foi gerado essa união do Pai e do Espírito Santo, e geraram o Filho de Deus. E ele também, como ser humano, veremos ainda, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram criadas. E por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus. Como nosso tempo está terminando, daqui a 2 dias, nós iremos continuar esta reflexão, explicando mais um pouco para o seu conhecimento. E se você tiver dúvida, faça interrogação, passe lá, por exemplo, na capela do Imperial Hospital de Caridade, e eu darei a explicação. E, então, prezados telespectadores, com muita alegria, e também os santos de hoje ainda, São Diogo de Alcalá, Santo Eugênio, Santo Stanislau Kotska, Homobono, Kilian, Maxelendo, Mitrio e São Nicolau Papa. E agora então, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para o iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. E agora a bênção da saúde para você, para todos os telespectadores, mas especialmente também sobre a água. Abençoe a Trindade Santa e Nossa Senhora a você, dando-lhe sempre a saúde do corpo e do espírito, e bem como a água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora com fé esta água e você vai ver a maravilha que vai acontecer na sua vida.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Julinha Ares, passando por aqui para convidar você para acessar o site da Primer TV e acompanhe a nossa programação em tempo real, primertv.com.br.